Ah, Olá, pessoal, boa tarde. O tema do nosso seminário é os mecanismos de defesa da personalidade humana. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre a concepção de mecanismo de defesa, mas eu tenho certeza que já usaram e abusaram de muito deles ao longo da vida, alguns, inclusive, em defesa da própria saúde mental. Então, o que são os mecanismos de defesa? Os mecanismos de defesa da personalidade humana, eles são as manifestações psicológicas que têm como objetivo manter a integridade do ego perante os estímulos externos e as exigências das instâncias psíquicas. Quando nós nos referimos a esses mecanismos, é importante nós citarmos sobre Sigmund Freud, o famoso fundador da psicanálise, que foi o primeiro observador deles. Então, ao longo da nossa vida, nós nos deparamos com situações que nem sempre são agradáveis ao nosso consciente. Então, o nosso ego, com o objetivo de proteger sua integridade perante essas possíveis ameaças, ele possui alguns mecanismos específicos que são o que nós iremos abordar nessa apresentação. Então, vocês me perguntam, mas Karina, esses mecanismos, eles são maléficos? Então, de acordo com Freud, esses mecanismos, eles são universais, ou seja, todo mundo faz uso deles, né? O que muda é que alguns fazem em maior escala e outros em menor escala. Porém, o uso excessivo desses mecanismos, ele pode abrir portas para transtornos psicológicos. Então, o que vai determinar se eles são maléficos ou não? Se eles são universais, todo mundo usa. O que vai determinar se eles são maléficos é se usados em forma excessiva, ou seja, fazendo uso excessivo deles. Então, quais são esses mecanismos de defesa? Eu irei começar com a repressão. Quando vocês ouvem a palavra repressão, eu tenho certeza que vocês já pensam em reprimir. Então, a repressão, dentro dos mecanismos de defesa, ela é o ato de esquecer alguma experiência desagradável e dolorosa, como, por exemplo, um acidente, um trauma, uma fobia ou algo do tipo. Esse mecanismo, ele se assemelha à negação nesse sentido genérico, ou seja, a pessoa ela tende a esquecer certas situações que foram desagradáveis e que lhe causaram um sofrimento profundo como forma de defesa. Porém, entretanto, todavia, se essa pessoa não enfrentar esse medo, esse trauma, essa fobia, ela vai permanecer com a repressão durante a vida toda. E sempre que ela se deparar com um contexto que a faça lembrar desse determinado trauma, então o medo voltará e lhe causará um quadro de ansiedade. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o mecanismo de defesa conhecido como projeção. Esse mecanismo atribui seus pensamentos, ações e comportamentos a outras pessoas, ou seja, os aspectos da personalidade de um indivíduo são deslocados de dentro para o meio externo. Um exemplo disso é falar que a pessoa que estuda com você parece nervosa para a apresentação de algo, quando na verdade é você que está ansioso. Temos também um mecanismo de defesa conhecido como identificação projetiva. Ele pode ser definido como o método pelo qual alguém assume as características de outros indivíduos e torna-se uma parte integrante de sua personalidade. Um exemplo disso é o momento em que as crianças assimilam características parentais, para posteriormente poderem se diferenciar. A identificação projetiva também é um método pelo qual podemos recuperar um objeto que foi perdido. Em alguns casos, crianças que foram rejeitadas pelos pais tendem a formar sólidas identificações com eles na esperança de recuperar um vínculo afetivo. No entanto, não é necessário que uma pessoa se identifique com a outra, em todos os aspectos. Geralmente, selecionamos e incorporamos apenas aquelas características que acreditamos que vão ajudar a atingir o objetivo desejado. Então, gente, a introjeção é o oposto da projeção. Significa incorporar para dentro de nós mesmos normas, atitudes, modos de agir e pensar que não são dos outros, que são dos outros e não verdadeiramente nossos. Um exemplo disso é quando ouvimos diversas vezes que não somos o suficiente, que não somos capazes de fazer determinada coisa, e aí de tanto ouvir isso, a gente acaba acreditando que aquilo é verdade.
A regressão é o processo de retorno a uma fase anterior do desenvolvimento, onde as satisfações eram mais imediatas ou o desprazer era menor. Um exemplo é quando um adulto volta a um modelo infantil no qual se sentia mais feliz. Outro exemplo é quando nasce um irmão e aí a criança regride, voltando a usar chupetas e urinando na cama, como uma defesa. O deslocamento, como mecanismo de defesa, é o deslocamento de ações de um alvo desejado para um alvo substituto, quando há alguma razão em que o primeiro alvo não seja permitido ou não esteja disponível. Pode envolver manter a ação e simplesmente mudar o alvo dessa ação. A negação é um mecanismo de defesa que consiste em negar a realidade exterior e a substituir por outra realidade fictícia. Portanto, ela tem a capacidade de negar partes da realidade desagradável e indesejável pela fantasia de satisfação dos desejos ou pelo comportamento. Bom, outros dois mecanismos são a conversão e o isolamento. Logo de cara, quando a gente vê conversão, já dá para se ter uma ideia do que significa, né? Que é converter algo em outra coisa. Mas converter o que exatamente? Bom, esse mecanismo de defesa, ele converte a ansiedade causada por impulsos e sentimentos reprimidos em uma queixa física, como, por exemplo, tosse, sentimentos de anestesia, paralisia ou hiperestesia. Podemos diferenciá-lo de uma doença psicossomática, que está mais associada a um motivo específico ou a um evento traumático. E o isolamento também nos dá um falso cognato do que ele significa, quando podemos pensar que é o fato de uma pessoa se isolar para se proteger. Mas, na verdade, não é bem dessa forma. O mecanismo de defesa como isolamento consiste em separar um pensamento, uma ação ou um sentimento do seu contexto geral, do restante dos seus pensamentos, né? E tem por objetivo proteger o ego das ansiedades causadas por uma situação específica. Como, por exemplo, quando uma pessoa ela rouba alguém, quando ela realiza o ato de roubar, ela pode ter diversos motivos para realizar isso. E às vezes ela acaba não sentindo nenhum sentimento de culpa pelo que ela fez. Mas por que isso ocorre? Porque ela isola todo o sofrimento ou prejuízo que causou a vítima. Ela isola essa parte do conteúdo do restante, essa ação, esse sentimento. Ela isola ele para se proteger, para que não venha sofrer pelo ato que acabou de cometer com a vítima. Que impede uma função ou uma conduta. Ou seja, a inibição é o comportamento de defesa que temos quando queremos entender uma função nossa ou do outro, quando sabemos que é certo ou errado, mas não queremos fazer, impedindo também outras pessoas. Há alguns motivos para que não seja executado. A racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis, no qual a pessoa apresenta uma explicação que é lógica, consistente, eticamente aceitável para uma atitude, ação, ideia ou sentimento que causam angústia. Usa-se a racionalização para justificar comportamentos que sabe-se que são errados. A anulação é quando a gente faz de forma inconsciente algo que possa compensar um sentimento ou emoção dolorosa. Alguma coisa que anula. Ai, nossa, peraí. Gente, tem como. A anulação é um mecanismo de defesa que ocorre de forma inconsciente. Ele é feito para compensar um sentimento ou uma emoção dolorosa.
O sujeito pratica esse mecanismo de defesa quando pensa ou deseja algo que pode causar um mal, fazendo assim ele manifestar ações que anulam ou compensam o seu desejo ou a sua ação. Já a formação reativa é um mecanismo de defesa que ocorre quando um sujeito deseja dizer ou fazer algo, mas faz o oposto. Porque ele pensa, ele acha que aquilo que ele deseja é algo inadequado perante a sociedade, perante a opinião de outras pessoas. E as pessoas que podem fazer isso de forma excessiva são pessoas com paranoia ou transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. A sublimação está entre os mecanismos de defesa mais evoluídos. Ela ocorre quando canalizamos os desejos afetivos para outras atividades. É quando descarregamos nossa energia acumulada em outras áreas, diminuindo a tensão e o sofrimento. Um exemplo bem simples seria uma pessoa que está com muita raiva, decide sair para cortar madeira, e ao final dessa situação, ela acaba com uma quantidade alta de madeira, que futuramente pode ser útil para ela. Ela vai ter descontado a raiva dela, sem ter prejudicado ninguém. Isso é a sublimação. A fantasia é um mecanismo de defesa em que uma pessoa cria uma espécie de teatro mental, onde ela é a protagonista de uma história diferente da realidade que ela vive, onde seus desejos não são realizados. Nesta realidade, ela cria os desejos não satisfeitos, proporcionando uma satisfação em meio a essa ilusão que ela criou. Os exemplos de fantasia são os sonhos diurnos ou fantasias conscientes, as fantasias inconscientes, que são decorrentes de alguma repressão, e as chamadas fantasias originárias, que vêm de acontecimentos e traumas reais, que é onde o indivíduo ele tenta criar um outro desfecho para aquela situação que para ele não foi tão boa. Os mecanismos de defesa podem afetar o meu trabalho. Os mecanismos de defesa são ativados quando nós temos situações de estresse ou de muita ansiedade. Então, por exemplo, da negação. Se você está no seu trabalho e seus colegas perguntam se você precisa de ajuda para finalizar algum trabalho, você diz que está tudo certo, que vai conseguir entregar no prazo, mas na verdade você não está conseguindo fazer e omite isso e fala que está tudo certo. Então, como que eles atrapalham? Eles atrapalham nas tarefas do dia a dia, atrapalham na convivência com os colegas, até mesmo se eu tiver um desentendimento com algum colega e eu fugir desse problema, usando esses mecanismos, eu finjo que a pessoa não está lá, ela chega na sala e eu saio. Então, esses mecanismos, eles acabam atrapalhando nessa questão de que a gente não consegue resolver os problemas. Então, isso afeta no trabalho, no nosso desempenho e nas nossas relações com os colegas. Principalmente no trabalho, que é um lugar onde a gente tem mais estresse, que é o momento que eles são ativados. É possível evitar os meus mecanismos de defesa? Como eles são uma resposta natural, inconsciente, nossa, a gente não consegue evitar que eles não aconteçam. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode reconhecer essas situações que a gente tem muito estresse, quando esses mecanismos estão sendo usados exacerbadamente, a gente reconhecer essas situações, tentar evitar, procurando tratamento psicológico, né, para não desencadear transtornos, como ansiedade, que pode vir disso aí. Então, esse foi o nosso trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Essas são as referências e muito obrigada.